Fran, obrigado por estar aqui, né? Sempre a Mais uma prontidão vez. em todos os nossos podcasts que a gente faz. Já foram Sim. 2 aqui no Conto Sul. 2 anos seguintes. E a Fran trouxe umas convidadas aqui que eu estou curioso para saber desse projeto que vocês têm, né? Que eu acho que vai contribuir muito, né? Com o que as pessoas mais precisam, né? E Fran, deixar tu apresentar as meninas aqui, entrevistar elas, que vai ficar mais fácil. Aí eu já apresento elas a ti junto também. Então, Felipe, não conhecia nenhuma das meninas antes do grupo. E, por incrível que pareça, todo mundo próximo, né? E a gente acabou que não se conhecia. Já viu o anúncio lá, Grupo Conexão Design, vou entrar, metido, vou entrar, né? E conheci a Débora, a primeira aproximação foi a criadora do grupo. Depois ela vai explicar tudo. E, decorrente do grupo, acabei conhecendo a Bia, a, a Vi, e acabamos já fazendo uma parceria gigantesca, enorme. A Bia abraçou o decorado comigo, inclusive hoje estava passando perrengue comigo lá. E daí surgindo uma parceria gigantesca. A Bia de Gravataí tem a loja de persiana, que ela vai falar um pouquinho também depois. Já se interessou pelo nosso projeto também. E a Renata é a nossa advogata do grupo também. Nossa designer advogata do grupo. E participa conosco também da administração do grupo de conexão. Deixar a Débora contar um pouquinho, depois a gente traz um pouquinho do grupo para dentro do nosso projeto, de toda a nossa ideia. Mas, Débora, conta um pouquinho para nós do surgimento do Conexão. Então, o Conexão ele surgiu para sanar uma dor que eu tinha, né? Eu fiquei 2 anos morando fora, estava morando em Santa Catarina, realizando aquele sonho gaúcho, né? O brasileiro tem o sonho americano, o gaúcho tem o sonho catarinense, né? E não deu certo. Agora, dia 2 de agosto, que também vai ser meu aniversário, completa 3 meses que eu voltei para casa. Né? Então foram 2 anos muito difíceis. Eu passei por Garopaba e finalizei essa minha rota lá em Joinville, né? Então eu conheci muito do mercado da região sul do estado como da norte do estado. E eu tive muita dificuldade para entrar no mercado, né? Quando tu chega assim com muitas ideias inovadoras no mercado novo, Fazer um adendo, a Mai, né? Ela foi para lá exatamente por um modo construtivo novo. Uma obra seca, que vem bem. eu fui investir no mercado de steel frame. Né? Então, eu sou uma apaixonada por inovação, então eu fui lá para inovar no método construtivo. O steel frame existe no Brasil desde a década de 90, mas para o público é algo muito novo, né? Então, assim, foi muito difícil essa aceitação. E dentro do mercado de Garopaba, que é pequeno, eles não sabiam que era uma designer de interiores, eles não sabiam o que eu fazia. Então, eu tinha uma pessoa, engenheiro civil, que trabalhava comigo na parte do steel, mas o meu trabalho mesmo as pessoas nem sabiam. Então, foram 1 ano e 3 meses morando lá, 9 meses, uma gestação para fechar um único projeto que só me deu dor de cabeça, de uma obra convencional. Esse eu acho que é um assunto para um outro momento, para um outro podcast. A gente pode conversar sobre essa pauta. Exato. Né? Eu fui lá só para resolver BO de um profissional contratado de Florianópolis, um casal gaúcho que contratou um profissional de Floripa ao invés de contratar aquele profissional da região. Então, essa falta, né, de oportunidade, de acolhimento dentro do meu meio foi o que me moveu a criar o Conexão. Isso eu tive tanto em Garopaba quanto em Joinville, porque eu desci do 8, pequenininho, de para o 80 de Joinville, que é uma cidade industrial imensa, que ela respira inovação. Não, vai dar certo, agora vamos construir casa. Só que não. E não é tão simples. A inovação ela tem alguns desafios. Ela consegue te fazer uma virada de chave muito rápido, e é o que a gente aposta na inovação. A inovação transforma a vida de muitas pessoas, né? Eu sou apaixonado por inovação, a gente está sempre caminhando nesse mundo, só que ela tem os desafios que não é para qualquer um, né? Para topar tudo Vai que fazer 1 ano já, né? para topar tudo que a inovação traz, então tem que ser muito forte. Parabéns pela iniciativa e ainda mais entender que talvez de uma dor tu conseguiu construir algo bacana agora que tu tá falando. Sim, exatamente. A gente tem que aprender a viver o nosso processo, entender como é que ele funciona, né? Então, nessa minha caminhada, eu estive muito à frente das comunidades de inovação e startups lá em Santa Catarina. Então, isso me deu uma bagagem muito grande. Então, quando eu retornei, eu ouvindo os meus colegas de profissão, e elas eu também vim a conhecer agora. Nos conhecemos pessoalmente, não tem um mês. Não, tem um pouco mais de um mês que eu criei esse grupo, não tem um mês que esse grupo tomou proporção, e tem 2, 3 semanas que nós nos conhecemos pessoalmente.
E a gente já criou uma conexão, realmente, como Literalmente, O grupo tá com o nome certo. tá com o nome certo. Então, a minha ideia, conversando com colegas de profissão através de grupos em comum, era porque a dor era a mesma, essa dor não era só minha. Então, foi daí que surgiu o Conexão Design RS, justamente para conectar profissionais da área, fomentar e fortalecer a nossa área, o nosso público no mercado de trabalho. Porque até aqui dentro da feira tem diversos estandes que nós visitamos e aí os fornecedores dizem, porque vocês, arquitetos, venham aqui fazer parceria conosco. A gente olhou só os arquitetos, designers, não? Sim. Então, o cadastro da feira, né? Não tem o designer de interiores. A gente tá ali no arquitetura e urbanismo. A gente não existe a categoria. Nós somos sempre os outros. Né? Tem um fornecedor aqui dentro que tinha um QR Code, ele é arquiteto, seja o nosso parceiro. Aí a gente tava junto, eu só arquiteto, designer, vocês não querem como parceiros. Né? Talvez é o maior público mais interessante para ele. Vai fazer diferença para ele. E hoje a gente tem muitos arquitetos que migraram, que atuam só no design de interiores. E aí a gente... o arquiteto design de interiores, não o designer de interiores. Pois é, e aí vamos falar do existe público... isso também que o pessoal não sabe o que é. A Eu diferença. ia colocar o público leigo, né? Depois que conheci a Fran, eu entendo o que é agora, mas até então, ou melhor, depois que eu conheci a Fran, fica há muito tempo. Né? Depois que a gente começou, tanto Muitos tempo anos. assim, não, mas depois que nós começamos ali a falar mais de design de interiores com a Fran, daí ela começou a me clarear, de não, peraí, o que é o que Isso aqui? eu posso, isso eu não posso. Então, até então, pro público lá, o consumidor final, é muito, é tudo vago, é tudo, não vou dizer que é igual, mas para ele quer uma solução. Se vem do arquiteto, se vem do designer, se vem do engenheiro ou do construtor, que às vezes até do construtor, a opinião do construtor. A opinião dele é sempre maior. A opinião dele sempre tem um peso maior do que a nossa. Mas para o cliente final, ele não entende esse peso ainda. Quem sabe precisa um grupo de conexão, quem sabe precisa uma certificadora, um selo, para falar isso para ele. Porque as pessoas elas não querem errar na informação. Elas só não têm a informação ainda. Exatamente. É que a profissão designer de interiores, né, a faculdade, a gente tem um curso superior, né, eu já tenho 3 especializações dentro da área, né, as pessoas nem sabem que existem, então a gente teve uma regulamentação da profissão, não tem muito tempo, nós entramos agora nós temos um conselho, nosso conselho, quem nos representa hoje é o CREA, né, então também pagamos uma anuidade, também temos um conselho, nós somos uma profissão e as pessoas não conhecem ainda, então ainda é muito novo, e as pessoas pensam numa reforma, já pensam num arquiteto. O nosso objetivo não é criar essa rivalidade, até porque eu sempre digo, né, nossa profissão, nós precisamos tanto do arquiteto quanto do engenheiro, porque nós não construímos, nós trabalhamos a partir de uma edificação pronta. Então a gente precisa do arquiteto para construir, para que a gente trabalhe. O arquiteto precisa do engenheiro para edificar aquilo. Isso foi muito legal na gravação hoje da construtora, na gravação do decorado lá. Porque a gente gravou, estava o engenheiro responsável técnico, a arquiteta, que fez o arquitetônico do empreendimento, e eu. Foi muito legal, porque aí eu fiz exatamente a gravação do interior, explicando o projeto de interiores, a arquiteta falando do projeto arquitetônico e o engenheiro falando da parte estrutural. Falando da parte técnica mesmo. Foi bem legal, porque a gente mostrou que é um trabalho coletivo, e que dá um resultado perfeito. É cada um do seu quadrado, trabalhando todo mundo junto, com certeza o cliente só tem ideia. Só tem, O cliente, agora olha com o cliente. Lá na Casa Carbono Zero, eu converso exatamente assim. Eu converso com o engenheiro, o que estaria, né, do assunto dele, né, com o arquiteto. Com a Fran, eu converso dizendo, Fran, o que tu acha disso? E ela diz, tu tá doido? Eu disse, tá bom, tô doido mesmo. Por quê? Eu respeito, aí a gente aprende a respeitar quem realmente comanda aquela situação. Porque se eu perguntasse o que tu acha, engenheiro, e já teve sobre coisa de tu me produto. chamar para perguntar e eu te dizer, esse aqui tu tem que ver com o engenheiro, ou esse aqui vamos ver com a Nath, que é a arquiteta que trabalha junto como escritório no projeto. Então, a gente tem as 3 pontas tem que ter pra essa tentar. Exatamente. E para nós é melhor saber que a Fran está envolvida com design de interiores. E quando eu perguntar algo sobre um móvel, alguma coisa que eu quero colocar, o que tu acha disso? A informação dela eu vou confiar 100%. Se eu perguntar para alguém que é geral, entre geral a dele ou entre geral a minha, eu vou começar a escolher. Então, minha vontade também. Vou começar a escolher a minha.
Assim, não, não, eu quero vender a casa, é um imóvel que tem que dar um lucro, um rendimento. Então, por que eu vou colocar uma opinião própria? Tem que colocar uma opinião profissional. Então, isso ajuda a partir do momento que a gente entende. Nem sempre a opinião é aquela que eu queria ouvir, né? Não, às vezes não. Não, e dentro de uma edificação, as pessoas não se dão conta, né? Mas nós passamos em torno de 90% das nossas vidas dentro de ambientes construídos. Então, o tamanho da importância, né, que um projeto feito por um profissional qualificado faz nas nossas escolhas, na nossa saúde, no nosso bem-estar. Esse olhar, ele veio muito grande no pós-pandemia, durante a pandemia, onde nós fomos obrigados a estar mais dentro de casa. Então, as pessoas passaram a ter um olhar mais criterioso para dentro dos seus lares e começaram, talvez, não se identificar com aqueles espaços. E no momento que a vida foi começando a voltar para o seu novo normal, as empresas no trabalho presencial também sentiram essa necessidade de acolher mais as pessoas. Então, todo o ambiente físico ele influencia muito nas nossas escolhas, na nossa saúde, no nosso bem-estar. Esse é o propósito do nosso trabalho. E com isso, com esse propósito, com esse acolhimento, nasceu Conexão para gerar essas conexões entre profissionais e fornecedores. Então, por exemplo, a gente já fez uma visita técnica na fábrica da Tramontina. A gente tem uma outra visita técnica na semana que vem. A gente um workshop online. Tivemos um workshop online ontem. Né? Nós vamos organizar videoaulas, né? Que elas vão ser online, ao vivo. A gente vai disponibilizá-las de forma gravada. A Renata, ela quem vai iniciar esse projeto, né? Eu já passo para ela ali de algo que é realmente muito importante. E olha como essas conexões são legais, né? Aqui nós somos 4 designers. Eu não tenho elas como minhas concorrentes, são todas minhas colegas de profissão. Cada uma tem o seu estilo de trabalho, o seu método de trabalho. Elas não se conheciam, já fecharam uma parceria. Né? Eu trabalho em home office e particularmente detesto trabalhar em home office. Então, quando me dá aquele bloqueio criativo, eu vou pro estúdio de uma amiga minha que inaugurou recentemente. Ela foi Campo Bom também. Ela foi minha colega de faculdade, a gente estudou juntas. Nos formamos juntas, ela abriu recentemente o espaço físico dela e aí às vezes ela, Débora, vem aqui trabalhar comigo, ela tá lá atendendo os clientes dela, fazendo os projetos dela, eu tô ali sentadinha fazendo, só pra sair daquele ambiente. Renata também já me ofereceu o escritório dela pra eu ir de vez em quando. Então, olha como essas conexões são legais. Uma tá criando e deu branco. Tu tem alguém ali do lado pra fazer uma troca, pra trabalhar em conjunto, isso é muito bom. Para trabalhar em conjunto. E assim, o mercado ele é gigantesco e tem mercado para todo mundo. Nós vemos falando sobre isso no carro. Eu falei isso na Mostra Elite que eu tava em exposição. Eu disse assim, olha só, olha pra esse prédio aqui do lado. Sei lá, 30 apartamentos. Se esse prédio todos quiserem me contratar juntos, eu não consigo. A mesma coisa que a gente falou, né? Gente, não é a mesma coisa que a gente comentou sobre isso no grupo essa semana, que eu coloquei a questão da parceria. Então, tipo assim, não vou entrar de parceira tua dentro do decorado porque eu tenho fulano que também trabalha na mesma área que tu, então eu não vou te apoiar, mas o fulano tá lá. Eu disse, gente, daí que é legal, porque imagina, são 54 apartamentos do empreendimento do decorado. Se a construtora conseguir converter para mim o contato e eu conseguir converter o cliente, os 54, mas nem aqui nem na China que vai atender 54 apartamentos. Não existe. Exato. Então, assim, é literalmente uma conexão que só vai crescer. O fornecedor de estofado consegue 54 estofados na mesma semana, né? Não tem como, não existe. Então, quanto mais contatos quantos a gente já trocou ali? O fulano pede, preciso de contato do fulano. Preciso de um eletricista, preciso disso. Essa semana mesmo, eu resolvi a minha vida com o grupo. E às vezes não é preciso para daqui uns dias, é ontem, né? Essa semana foi exatamente isso comigo em 2 situações. Era pra ontem. Você já tem psicólogo no meio aqui, não? Mas nós temos advogado pra nos defender quando a gente surtar. Com qualquer coisa, não, tem que ser um psicólogo pra ajudar o pessoal que tá... A Renata, ela segura pra gente não perder o papo. A Renata age como psicóloga pra ela não precisar agir como advogada. Mais ou menos. Porque como advogada a gente passa anos entendendo as pessoas, né? Sim. Então, claro, não sou psicóloga, mas eu aprendo a identificar características até para saber qual cliente eu vou pegar. Exatamente. E como que tu vai abordar aquilo ali, né? Exatamente. Fala um pouquinho para nós, então, Renata, a sua participação no grupo também. Certo. Eu advoguei por 20 anos, mas desde pequena eu queria fazer artes e arquitetura. E acabou que eu
fiz direito. Mas eu tinha aquilo dentro de mim, né? E num determinado momento da vida, depois de fazer o consultório do Marcelo, sem saber muito de design, e eu nem sabia que existia a profissão de design de interiores, e porque foi em 2017 que a gente fez o consultório dele, eu descobri a faculdade. Falei, vou fazer. Né? O Marcelo me incentivou, eu já queria transitar na carreira, entrei na faculdade de design e me apaixonei. É isso que eu quero pra mim. Mas o advogado nunca sai de dentro da gente, né? Sim. Então, conversando com... professora, né? É, Chorei eternamente. sempre, é. E aí, conversando com outros designers sobre como eles atuavam, contratos e tudo, eu falei, gente, vocês precisam ter um contrato bacana, que te proteja, que proteja o cliente. E eu, como advogada, eu atuava na área empresarial, então eu tenho uma visão de negócio e eu tenho também uma visão de consumidor, que é muito importante. Então, eu conversando com as gurias, a gente precisa melhorar a nossa proteção jurídica, a nossa atuação também, os limites da responsabilidade, até para o cliente conseguir entender qual é a nossa função, o que a gente tem a oferecer e qual a responsabilidade dele também. E esses limites todos precisam ficar bem definidos. Porque se a gente não tem um contrato bem feito, o cliente também às vezes vai ficar sem saber o que ele pode exigir da gente. Sim. E nós, Sem proteção. sabermos até onde a gente pode ir, até onde a gente está assegurado, né? Exato. Até porque a gente vê muito advogado no Instagram que trabalha exatamente lá para o escritório de arquitetura e tudo mais. Eu cheguei a contratar uma vez uma advogada que trabalha na área da arquitetura, porque eu queria dar uma... Porque assim, eu fiz um curso de gestão, que também disponibilizava um contrato, e tu vai juntando com a experiência que tu tem, com os tombos, os BO que Sim. dá, e daí tu vai lá e muda uma cláusula, mas... E ela disse assim, que aquela parte de interiores ela não dominava. Ela não sabia botar uma cláusula, questão de imobiliário, questão de iluminação, questão até onde tu pode ir. Ela disse, a minha área que eu domino e faço de olho fechado é a arquitetura. Então, assim, esse apoio, né, que a gente precisa da parte jurídica, aquela parte burocrática mesmo, que eu brinco, eu me formei em design de interiores. Zero gestão, zero contabilidade, né? Uma coisa, outra coisa. Outra coisa. É mesmo porque o perfil criativo com o planejador Não, é diferente, não, né? é Isso outra daí. Aqui nós temos 2 em 1. Porque exato. assim, ó, ela é advogada, também é designer e melhor ainda, ela vem com plus, é síndica do prédio dela. Isso, entendeu? Então ela sabe todos os BO. Ela sabe todos os BO. É, realmente realmente é um- como síndica. Então, Nossa a senhora. gente... Tem. Inclusive, eu fiz uma listagem, uma coisa bacana que de repente a gente pode desenvolver, verificar quais são os problemas que normalmente tem com as contratações. Né? E a gente poder fazer uma palestra também para o grupo sobre isso. Porque muitas vezes a gente contrata sem saber. A gente acabou de receber aqui também um manual do síndico, achei bem interessante, eu vou ler com calma. E a gente conversa muito sobre isso, eu e o Marcelo, porque ele também, a gente revezava com o síndico. O que a gente precisa ter para contratar? Quais são os critérios, né? Eu vou fazer uma impermeabilização, o que eu preciso da empresa? É fazer uma pintura? Então, de cada profissional, a gente saber o que contratar. Sim. E para o designer, acaba que é importante também saber, porque nessas parcerias, de alguma forma, como a gente vai se proteger de um profissional que eventualmente cause um problema? Exatamente o que aconteceu essa semana que a gente estava nessa questão, né? Talvez se eu tivesse tido o contrato antes com a parceria, o caminho teria sido outro. Exato. Então, para ver como faz falta esse respaldo jurídico também dentro da nossa área, né? Nós estamos vendo que cada vez mais a palavra ter uma experiência, as pessoas querem ter uma experiência com tudo, né? E com o ambiente também. Então, acho que isso favorece muito o design de interiores para cada vez trazer mais essa experiência da pessoa se pertencer ou sentir, né? Porque ela quer estar no ambiente e ela quer se sentir o que ela quiser, ou tá lá, sentir mais perto da natureza, ou sentir mais poderoso, mais rico, ou mais... E isso vocês conseguem também traduzir mais fácil do que um pensamento genérico, vamos dizer, do engenheiro arquiteto, que está preocupado lá na estrutura da casa. A gente estava falando sobre isso hoje de manhã com a Bi, porque o dormitório, a suíte lá do apartamento estava pronto, estava cama vestida, tudo pronto, tapete, decoração, tudo pronto. Mas tu olhava, faltava algo para te acolher, assim, para vestir de fato. Aí a Bi hoje foi lá para fazer a colocação das cortinas.
Então, assim, quem olha de fora é um detalhe, mas a Bi vai poder falar um pouquinho mais. E nós conversamos sobre isso também, comentei com ela sobre a Casa Carbono Zero. E é algo que traz realmente veste o espaço, né? E é algo que o cliente, muitas vezes, vou lá e vou botar uma cortina mini saia. Eu sei que Né? é, Janelinha né? de A ônibus, cortina, né? aquela que às vezes mal dá pra janela. Curtida demais. Exato. Então, assim, é um olhar mais técnico, é um olhar mais completo, e a gente também conversa, né? Eu fui pra Bi com uma ideia de um dos dormitórios, com uma ideia de persiana. A gente conversando, a Bi analisando o projeto. Não, falei assim, vamos botar assim, porque vai ficar mais legal. Então, não é porque eu fiz o projeto, porque eu sou designer de interiores, a Bi também é designer de interiores, além de ter a loja, que eu não vou... não, a minha verdade é absoluta. Ela não é absoluta. A Bi de cortinas, ela sabe mais do que eu. Não tem, então a troca é gigantesca. Essas são as conexões, porque, por exemplo, o projeto de luminotécnico, eu não faço, eu resolvo a iluminação para a gente não ficar no escuro. Mas se é um projeto luminotécnico, projetos comerciais, eu amo fazer. Adoro criar layouts comerciais e corporativos. Mas aí quando chega na parte luminotécnica, que é algo mais específico, eu terceirizo com um designer especializado nisso. Essa é a questão da Bia. Por exemplo, eu estou terminando agora, saí e deixei renderizando uns projetos, eu justamente paquei na tal da cortina. Entendeu? Mas eu sempre me coloco à disposição, assim, né? Pra gente justamente fazer essa troca. Como ela falou também, assim, mais pertinho ainda. Ela tá falando baixinho. Aí, como, por exemplo, tu falou, né, da verdade absoluta, tem algumas questões, assim, porque daí a gente lida com pessoas, então a gente tem que aprender a entender e fazer a leitura de cada um, até que ponto a gente pode ir, né? Então eu tô ali no meio termo. Antigamente eu era só lojista, né, com a minha família, e depois me formei em design de interiores. E aí, antes da formação, de ter um conhecimento maior, era assim, tipo, eu não tinha designer, era arquiteto. Era assim, vem aquela arquiteta. E aí a gente tem que atender. E era complicado, sabe? E aí, Às vezes não se depois, sente nem segura por não ter a formação, né? por não ter a formação, mas também... Não que soubesse menos, Mas não. mas também a desinformação do próprio profissional já era um incômodo, porque aí tu vai explicar e dependendo de como a pessoa é, a personalidade já não aceita, não, mas eu botei isso no meu projeto, não, mas olha só, não dá, né? E aí era assim, então depois da faculdade aí eu entendi os dois lados e aí hoje eu ofereço essa consultoria para a gente poder colocar nos projetos de maneira assertiva. Então, a Fran tem um projeto, que nem nesse caso não foi antecipado, já estava rolando lá e eu já estava nascendo e eu precisei da parteira. Tipo isso. Foi lá fazer um milagre. sorte, né? Porque também fazemos milagres, né? Tem sorte, Trabalhamos né, com milagres. E nunca, como a gente falou antes, nunca foi tão certa essa palavra da convenção, né? Ser feita ali no grupo, porque é isso que acontece todos os dias no grupo. Todos os dias. E aí, o que aconteceu? Nós conversamos lá nessa viagem da Tramontina. E aí, na volta, isso tem uma semana, né? Não tem 2 semanas que a gente foi. E as cortinas já estão instaladas. E as cortinas Nossa já Senhora. estão lá. Parece que a gente já se conhece há anos. Sim, não, eu falo mais com vocês do que com a minha família. E aí, nós colocamos. Aí, o que acontece? Ela veio com a situação, nesse caso não foi lá no início, mas ela veio com a situação pra mim e eu disse, então a gente pode sanar assim, assado. E aí eu expliquei sobre tecido, sobre modelo, sobre tamanho, tudo. Acertamos, produzi, fui lá na entrega hoje conferir também, né? Que esse era um projeto super importante. Aí, tudo certo. Mas eu sempre me coloco à disposição e também vou até onde o profissional me deixa ir. Né? Como eu estou servindo um colega, eu não posso me atravessar no projeto dele. Então tem que ter esse cuidado, tem que ter esse senso, né? Eu não posso chegar e dizer assim, mas isso aqui ficou horrível. Eu faria diferente. Não, né? Tem que ter um senso, até porque é uma falta de respeito quando a gente faz isso. E tem que ter esse senso assim, de educação, que eu acho que às vezes falta. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Dentro desse contexto todo que vocês enxergam em uma obra ou na decoração, a questão sustentável, ela tá ganhando evidência ou tá muito difícil de trabalhar? Como é que vocês veem isso? Bom,
no meu caso, né? Falando mais específico de produto, sim, eu tenho. Ultimamente tem tido uma troca assim, em relação ao tecido. Por exemplo, nessa questão sustentável, a gente sabe que um tecido de fibra natural é muito melhor, muito mais eficiente do que um tecido de poliéster. Isso a gente sabe, isso não só para rotina, para roupa, para qualquer coisa, para tecido. E aí, só que tem um porém. Quando a gente faz uma cortina de uma fibra natural, quando ela vem colhe, né? Ela tem a parte sustentável, mas tem essa questão que a gente já prevê, já faz uma banha maior, enfim. E antigamente era muito mais poliéster, muito mais nesse sentido para não encolher, do que ver essa parte sustentável. E agora não, agora está modificando e o pessoal cada vez mais pede fibra natural. Fibra natural, mas também tem a questão de alguma cortina deve ser mais isolante térmico, por exemplo, do que outras. Sim. Né? Eu vi esses dias que uma cortina até uma empresa fez tecidos para cortinas, que um tecido de PET, né? Então estava lá com um material de garrafas PET, era o dobro do valor do tradicional. Aí, e ela acabou tirando essa linha. E aí a gente entende que a questão da sustentabilidade, ela também tem que entender que existe um preço. Mas daí, assim, vou É fazer que é uma coisa que tu sustentável, só ninguém vai ver o pagar. preço da cortina, mas tu não vai parar para analisar quanto que tu vai economizar de energia pro ar-condicionado. Porque tu vai reduzir questão de calor, Mas eu digo assim, depois Tu vai reduzir de CO2, reduzindo de reduzindo, ar-condicionado. exatamente. exato. Não, mas assim, ó, às vezes só por ser pet, talvez não seja a questão de ser sustentável. Mas talvez por entender os números. Esta que reduz o calor, talvez se a pet fazer só tem dois Exatamente. Entender o benefícios. processo. Mas talvez como ela é talvez também. eu acho que este é um número que a profissão pode trazer também. Sim. Como um alimento hoje, que tu tem ali, antigamente a gente comprava pela marca, tava lá na propaganda, compre batom, e a gente se hipnotizava em comprar batom. Né? Aí não sabia nem se era açúcar ou se fazia mal ou não. Hoje a gente já compra um alimento olhando a tabela nutricional, sabendo se ele é rico em gorduras ou açúcar, não sei o quê. Sim. Né? E talvez a gente consiga trazer esses elementos para o cliente final. Olha, a frutinha que ela vai te dar isso aqui de mais emissão, menos emissão, ou mais resultado da questão. Falando na frutinha, mas acho que todos os elementos eles podem contribuir. E aí eu entro num detalhe que a gente está trazendo no selo, que isso é resultado financeiro para o cliente. Talvez a gente não vai conseguir mover o mundo através através de só vamos salvar as árvores, que acho que as gerações de agora elas não estão dispostas a pagar muito, né? Até um pouquinho vai, mas não conseguem bancar a sustentabilidade, vamos dizer, bancar a ecologia do planeta. Só que eles querem melhorar. E se a gente mostrar, olha, tu consegue ter uma obra mais eficiente, mais lucrativa, uma melhor gestão de energia e ainda ser sustentável. Poxa, quem não vai querer? Né? Então, por exemplo, com um material certo, bem descrito, ele lá no IPTU já começa assim, se ele tiver um reuso d'água, ele ganha um ponto, ganha desconto. Se tiver energia renovável, ganha desconto. Se tiver materiais sustentáveis também. Mas quem é o profissional que vai dizer que material é sustentável? Ah, ele botou um piso vinílico ou botou um piso porcelanato? Então, qual que é o melhor? Imagina se tivesse né, um número ou uma inteligência artificial ou um processo, se eu dizer isso, que não estou pagando, que trouxesse esse número. Aí é a questão do... Quando eu te falei claro, de divulgar o grupo também, exatamente porque o grupo começou agora e tem muito, muito a crescer, é exatamente a questão do quanto pode gerar de conexão para o projeto do Carbono Zero. Então, eu comentei com as gurias, eu disse, onde eu tenho um escritório, a gente conhece, um espaço bem bom, que dá para desenvolver um evento, fazer um treinamento. Então, hoje o grupo conta, quanto ela agora, Débora, no meu? 89, né? 80, lembro? 84, 85. Então, assim, claro, menos de um mês. Tem menos de um mês, tem menos de 3 meses que tu voltou, já revolucionou. Então, assim, imagina fazer um treinamento, claro, a gente não vai conseguir juntar uns 80. Mas tem gente de outras regiões. Que a gente consiga juntar 20 profissionais. São 20 profissionais que a Tecnaobra vai conseguir apresentar o projeto e, de alguma maneira, as gurias também poderem agregar com o projeto e o projeto poder agregar com elas. Nós colocamos à disposição, a gente tem uma inteligência artificial, por exemplo, se tu vai perguntar isso que a gente colocou, qualquer pergunta que vocês tiverem, eu voto porcelanato, eu voto vinílico, qual local é melhor e como eu vou mostrar números sustentáveis. E isso pode gerar um resultado financeiro para o cliente, de diminuição no custo da obra, diminuição no CO2, eficiência energética
que isso aumenta o valor agregado de vocês. Nós temos essas informações, podemos colocar à disposição do grupo, ajudar o grupo e trazer esse mercado. Porque hoje, o que a gente mais... o termo sustentabilidade, ele é um termo hoje muito banalizado, que as pessoas acham que sustentar é única e exclusivamente reciclar coisas. Exato. É também, mas é também, né? A construção civil hoje, ela impacta um pouco mais, acho que de 30%, né, dos impactos dos ambientais no nosso ecossistema, né? Então, só a nossa emissão de CO2, né, justamente por conta dos resíduos. E aí, quando você perguntou sobre como é que a gente resolve isso dentro de uma obra, eu, por exemplo, se for fazer uma reforma, né, e o cliente quer trocar um piso, dificilmente eu retiro aquele piso, eu tento colocar algo por cima, né? Ou se ele for retirado, tem que fazer o descarte de forma correta. O que a gente puder reutilizar é reutilizado, né? Inclusive, no meio dessas nossas conexões, nós descobrimos um colega lá na cidade de Rio Grande, que ele tem um ateliê dentro do shopping, no centro da cidade, onde ele cria diversos produtos, itens de design através de lixo reciclado, que ele pega do lixão. Ele recebeu esses tempos ali o resto de amostras de rodapés na Santa Luzia. E aí ele criou uma mesa de canto, já criou alguma outra coisa, ele vai lá e cria uma luminária. Ele recebeu uns cobodó que tinha saído de uma loja do shopping, ele já foi lá e fez um outro projeto, Nós sabe? temos que trazer essas informações também Exato. para o mercado, entender quem são os profissionais que estão comprometidos com isso e aquele profissional que nem sabe o que está E o acontecendo. nosso papel dentro da construção civil, isso é muito grande. Então, cabe a nós começar essa fase de reeducação. Conscientização e Porque reeducação. essa percepção de o que é melhor para o meio ambiente e também o que vai gerar mais economia para o nosso cliente também, vai fazer com que a gente possa ter melhores escolhas junto com o cliente. Por exemplo, esquadrias. Eu tive uma experiência no meu apartamento. Eu tenho um apartamento de quase 70 anos e as janelas eram de madeira originais. Eu tive um gasto de ar-condicionado X. Eu troquei todas as esquadrias por PVC e vidro duplo, tudo. Além de a gente ter mais conforto agora para dormir, e porque Isolamento acústico, isolamento né? acústico, a luz dos vizinhos dos prédios do lado não entram mais dentro de casa quando a gente não quer, a gente está economizando muito em ar-condicionado. Sim. Daí Então, a emissão. né? O PVC é Então, o material tudo que isso. menos emite entre todos das esquadrias. E não sei qual foi a cor, mas, por exemplo, o branco, ele emite menos ainda na foi fabricação grande. e ele também não concentra o calor. Então, Exato. se nós formos entrar nesses métodos entre o preto e o branco, tu tem 70% de economia em CO2 com Sim. a escolha do branco. Exato. São informações que o design de interior pode trazer. Talvez no Pequenos empreendimento tem que detalhes, ser preto. exatamente. Não, aqui vai ter que ser preto, tudo certo. Mas vamos Pode ser compensar preto. de outro lado. Pode ser preto por fora, branco por dentro. Não, tem que ser preto tudo. Não, beleza, mas eu sei aonde eu vou compensar. Eu acho que Exato. essas Aí tem a questão informações... se é num condomínio, qual é o regimento do condomínio. Exato, Eu exato. tenho que manter a cor de fora, mas dentro eu posso manter branco. Ou, Sim. Então- essas escolhas precisam ser bem... O selo Carbono Zero, a nossa inteligência artificial está à disposição de vocês. O Tecnoobra também é uma plataforma para vocês colocarem os cursos de vocês, passarem todos os conhecimentos lá e de um formato que vocês podem organizar somente para quem vocês querem que acessam. Isso, exatamente. Para os nossos conectados. Exato. Sim. Pode estar lá à disposição, a Fran, né? É do time já e com certeza vão conseguir articular e A gente quer falar combinar isso. uma visita lá na casa também, para apresentar para as meninas, Vamos para elas mostrar poderem ver, tem muita coisa. Para que vocês entendam um pouquinho, Gurias, a Casa Carbono Zero é um projeto bem inovador do Felipe. É um projeto que ele abraçou, ele e a Mari abraçaram, deram colo e estão criando esse filho. E como ele falou antes, não é fácil a questão. A gente, às vezes, faz contatos e, bacana o projeto, vamos junto, tá, chega na hora, não vamos. Por quê? Porque, às vezes, as pessoas desacreditam de algo trabalhado na sustentabilidade. E outra, é um modo construtivo totalmente inovador. Vocês vão ver. Então, a gente tem na casa vários parceiros que abraçaram, claro, e está se desenvolvendo, a ideia já está pronta, mas é realmente para que ela seja feita de maneira
como foi a ideia, que está demorando um pouco mais, e trazendo parceiros que realmente estão querendo realmente abraçar a causa e não fazer por fazer. E está sendo literalmente uma escola, né? Porque quantos treinamentos já foram dados, né, Felipe? Nossa, bastante. Muitos vão ser dados aí, Exatamente. né? E vocês estão convidados a estar lá conosco. Isso. Eu não consigo contratar mais nenhuma design de interior, porque a que eu tenho lá é fantástica. Você tem que fazer parceria com ela. E vamos ver as próximas casas, e como vem a Nath de parceira, a Nath vem a nossa arquiteta, a gente Conte com nós do Conexão também, porque nós temos profissionais incríveis ali para alguma palestra, para algum treinamento, com certeza. Alguém ali tem alguma coisa a mais para contribuir, Com certeza. para agregar. Olha que isso é conexão, olha que linda e isso conexão. é legal também. Daqui a pouco tem algum treinamento. Porque o legal, foram feitas as paredes foram colocadas e na colocação já se levou o profissional lá para aprender, enquanto ia construindo a casa, já ia dando treinamento. Outros foram feitos workshop, porque tem o salão de festa lá que dá para usar. Então daqui a pouco vai vir, vamos instalar tal coisa, dá para dar um treinamento. Vai ter de piso drenante, vai ter da manta líquida em cima do telhado, vai ter de colocação lá dos revestimentos, vai ter muitos A gente treinamentos vai trabalhar legais. com muito revestimento interno, ecológico. Quase todo Legal. revestimento. Olha aí, ó. Olha que bacana. Então, cada item é um conhecimento técnico que o fornecedor vai passar, que a gente também aprende, a cada escolha, né? É verdade. Então, cada uma a gente vai aprendendo um pouquinho. E é legal que na colocação, daqui a pouco, desenvolver um treinamento para a equipe do Conexão. E é bacana porque nós temos aí 89 membros que podem também divulgar o projeto. Ou saberem de um parceiro que queira abraçar junto, né? Por enquanto, vai ter muito mais. Muito Com obrigado certeza. pela presença de vocês. A gente Sucesso que aí, agradece. Nós que né, no agradecemos. Conexão. Nós que né? agradecemos essa oportunidade de divulgar um pouquinho essa conexão, essa rede grande aqui de designers que nós estamos criando para fazer a diferença aqui no mercado. Quando a Vi for lá botar as cortinas na casa Carbono Zero dela, explica pra nós cortina também, Nós vamos mostrando na fazer todo um prática, né? conteúdo lá, exatamente. Eu só quero ver ela subindo pé direito duplo lá. E a gente chamar de treinamento com a galera. Tá, Vamos certeza. Não, A casa a também está à gente- disposição para todos os eventos que vocês imaginarem. Vamos lá, vamos fazer. Nós também estaremos, a Teresa, né, Cláudia Cortinas e Decorações estará participando da Mostra Glass e no legal, Vamburu. Então ótimo. eu estou com decorado, né, e mais a mostra. Então a ideia é fazer os eventos mesmo, fazer o treinamento, ajudar os colegas. Então a gente vai lá também. Também prestigiar, né? Prestigiar o teu trabalho, Com o teu certeza. trabalho. Sim. Vamos lá, sim. Obrigada, Foi um mas convite ótimo aí com as meninas aqui. Fiquei feliz em conhecer. Eu adoro quando as pessoas têm uma ideia e têm sucesso nessa ideia e vocês estão tendo sucesso. E o Então, Felipe e só a Mari vai- são bem correr desse cada vez pensamento. Vamos arrecadar um montão de gente para fazer a coisa acontecer. Vamos fazer a foto na Vamos lá? mesa mesmo? Na mesa? Pode ser. Não é? Fazer diferente. Você não enfia, joga a cabeça todo mundo no cantinho. Peraí que eu tenho que esconder o buchinho. Quer tirar o crachá? Quer ficar de crachá? Fica à vontade. Tudo certo. 1, 2, 3 e... Peraí que eu tava no vídeo. Esse vira meme, vai. 1, 2, 3 e... Oi, muito bom. Quer tirar um? Vem tirar pra nós. Vai lá. Sorriam. Aí. Peraí que ela tá com a mãozinha aqui. Ai.